Sejam muito bem-vindos à nossa aula gratuita aí do nosso curso de Pranic Healing. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero dizer a vocês que hoje, mais para o fim aqui do nosso encontro, a gente vai fazer uma técnica de limpeza energética. E aí, a gente vai usar uma bacia de água com sal. Então, eu quero aproveitar para quem está entrando, quem está chegando agora. Se quiser, talvez agora seja uma boa hora para você separar uma bacia de água com sal. O que que é isso? Pode ser qualquer material dessa bacia, pode ser sal fino, pode ser sal grosso. Eu tenho uma aqui do meu lado que é a que eu uso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se vai aparecer para vocês aqui, ó. Essa é a bacia que eu uso, tá? Mas pode ser menor também, se vocês quiserem, tiverem aí na casa de vocês, às vezes, assim, pote de sorvete, né, que a gente usa. Pode ser, então você pega uma bacia de qualquer material, qualquer cor, e você coloca uma certa quantidade de água na proporção de 1 litro de água para 1 punhado de sal. É mais ou menos aí essa a nossa proporção, tá bom? Então, vou pedir para vocês separarem esse materialzinho, que a gente, na verdade, não vai usar agora, vai usar mais para o fim da nossa aula, mas você já pode ir separando. Vou até botar aqui no nosso chat aqui também, um lembretezinho. Bom, pessoal, quero dizer para vocês que eu me preparei, meditei, trabalhei na minha energia para que todos nós tivéssemos uma excelente experiência aqui hoje. E sim, isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Como que a gente faz quando a gente vai fazer uma coisa especial, como essa aula que para mim é tão especial, é tão importante. E quando você vai fazer uma coisa especial na sua vida, você sabe que você pode também trabalhar na energia desse evento, desse acontecimento. A gente também pode trabalhar na energia disso para que seja bom, para que seja lindo, para que dê frutos, né? Dependendo do que você está buscando, tá? E você tem alguma coisinha na sua vida? Será que você está precisando de uma forcinha extra, né? Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje e que a gente vai ver também no nosso curso presencial de Pranic Healing, tá? E eu quero dizer para vocês que eu gosto tanto, mas tanto de fazer isso aqui que eu faço, que eu fiz um mestrado em Direito em Harvard, mas eu larguei a carreira jurídica totalmente para me dedicar a isso aqui, tá? E já tem aí, olha, assim, uns 15 anos, tá, que isso está acontecendo, que eu estou exclusivamente trabalhando com Pranic Healing, sabia? Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês aqui hoje, nessa 1 horinha que a gente tem junto, tá? Quem puder deixar a câmera aberta, olha, eu agradeço, tá bom? É um jeito também de você evitar se dispersar, sabia? Porque se você sabe que a sua câmera está aberta, né, você está mais comprometido ali, está mais presente. Então, é uma boa estratégia, tá bom? Mas eu sei que pode ser que alguns de vocês estejam em deslocamento, né, ou fazendo alguma outra coisa que não dê para deixar a câmera aberta, então tudo bem também, viu? E vamos agora, então, fazer um pedido por ajuda superior, tá? Quero que vocês, por favor, mentalmente me acompanhem, viu? A fonte superior, a fonte de toda vida e energia, a todos os grandes seres, mestres, professores espirituais, ao meu mestre Shoa Koksui e aos mestres de cada um de nós aqui, aos anjos de cura. Nós agradecemos por toda ajuda, proteção e orientação divinas nesse nosso encontro, nessa noite de hoje. Agradecemos pela vontade de aprender, pelo estímulo para praticar a cura energética e por um coração tão amoroso que procura ajudar o outro, espalhar a cura em todos os lugares em que for necessário. Estamos em serviço. Com gratidão, respeito e amor. Que assim seja. Vamos lá, então, gente. Bom, eu quero começar perguntando assim para vocês. Olha, será que tem algumas pessoas aqui que gostam de plantas? Eu vou dizer para vocês que eu adoro plantas.
Eu gosto porque, assim, cuidar de planta para mim é um jeito que me relaxa, é uma coisa que me faz ficar tranquila, sabe? Às vezes tem, assim, um fim de semana que eu dou curso, atendo paciente direto, e aí, de repente, eu preciso relaxar. Então, assim, para mim não tem nada melhor do que ir para minha varandinha, cuidar das minhas plantinhas. Só que não foi sempre assim. Quando eu comecei a cuidar de plantas, na verdade, eu ia na loja, comprava uma planta, trazia para minha varanda e jogava ali a água de vez em quando e pronto. E algumas plantas vingavam, né? Ficavam assim bonitas, robustas, né? Outras plantas às vezes morriam, definhavam, às vezes, né? Aquela coisa torturante assim da plantinha e morrendo aos poucos. Não sei quem aqui já passou por isso, quem já teve uma plantinha em casa. E aí, e assim, eu só lamentava, né? Porque, poxa, que pena que essa planta morreu. E aí eu comecei um tempo depois, eu comecei a querer, assim, estudar mais sobre as plantas, né? Então eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube, a ler um pouquinho, e eu fui entendendo que cada planta tem uma necessidade de cuidado diferente. Então tem umas plantas que gostam de sol pleno, né? E tem outras plantas que não. Que se você, por exemplo, tem um pau d'água aqui em casa, né? Quem tem planta sabe que é uma planta que não gosta muito de ficar assim direto no sol. Precisa de uma claridade, mas não de sol direto. Então, se você começa a conhecer as necessidades de cada planta, elas começam a durar mais. E aí eu comecei a ver que tem diferentes tipos de adubo, né? Eu comprei uma composteira, aí comecei a reciclar o meu lixo e vi que o adubo da composteira, ele não é bom para todas as plantas. Ele é bom para alguns tipos de planta, mas a orquídea, por exemplo, ela não gosta do adubo da composteira. Então você vai, né, aprendendo, estudando e vai entendendo. E aí eu pensei assim, né? Eu falei, puxa, hoje em dia, quando eu vou no meu jardim e tem uma planta que não está muito bem, eu desenvolvi esse olhar. Então, eu olho para a plantinha e vejo que tem diferentes tipos de pragas também. E cada praga você trata de um jeito diferente. Algumas você usa detergente, outras você vai precisar cortar bem as folhinhas onde tem ali aquela praga. Então, tem diferentes tratamentos de acordo com a praga que pode estar afetando a planta. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Que hoje, quando eu vou num lugar, fiz uma viagem há pouco tempo, e aí é um lugar assim muito bonito, muito verde, né? E de vez em quando eu andava assim pelas florestas e eu falava, essa planta aqui, poxa, ela tá precisando de um pouquinho mais de água, e essa aqui tá com uma certa praga, precisava tratar, né? Então a gente vai desenvolvendo um olhar para as necessidades da planta. Só que, gente, é a mesma coisa com o mundo de energias. No mundo energético, também acontece a mesma coisa. Talvez alguns de vocês sintam hoje a sensação que eu vou descrever, ou já tenham sentido um tempo atrás, a sensação de que a vida ela vai levando a gente, levando, 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 e você se sente ali apenas sendo levado por aquele turbilhão sem ter controle nenhum. Sem poder dizer, não, eu quero ir para aquele lugar, eu quero seguir esse caminho, você apenas sente que você é presa da vida, que você está sendo conduzido por situações totalmente ao acaso. Alguém já se sentiu assim na vida? Então, essa é uma sensação de quando a gente não conhece o caminho energético, que é o que acontecia comigo quando eu não sabia nada de plantas também. Eu comprava planta, a planta morria e eu só não lamentava, porque não tinha nada que eu podia fazer. Mas quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre as plantas, eu vi que tem coisas que a gente pode fazer sim para cuidar delas. E é a mesma coisa em relação à nossa energia. Se a gente tem as informações corretas, se a gente sabe qual caminho deve ser seguido, a gente passa a assumir as rédeas de muitas situações. E é isso que eu quero propor para vocês hoje aqui. Porque eu ando por aí, eu vejo as pessoas chegando no meu consultório, os alunos chegando para fazer curso, e as pessoas parecem tão perdidas, as pessoas parecem muitas vezes desesperadas, porque elas não sabem o que fazer com a vida delas, elas não sabem como conduzir as rédeas, não têm a ferramenta para isso. E quando a gente começa a estudar o mundo das energias, a gente vê que não precisa ser assim, que a gente pode aprender a identificar, e eu quero falar isso para vocês hoje aqui, identificar quanto tem de energia negativa para limpar nisso.
Será que está suja aqui a energia desse chakra, a energia desse projeto, a energia do meu emprego, a energia do meu relacionamento amoroso? Será que está suja essa energia? Primeira coisa, identificar. E segundo, uma vez que você encontra energias sujas, como que eu faço para tirar? Quero tirar essa energia suja, estou tendo problemas, por exemplo, no relacionamento amoroso. Como é que eu faço para tirar a energia suja disso para essa relação fluir melhor? Então, são essas perguntas que a gente precisa aprender a se fazer, tá? E eu quero lembrar mais uma vez aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho uma bacia de água com sal. Então, quem ainda não separou sua bacia de água com sal, pega um pouquinho, uma bacia, coloca um pouquinho de água, uma certa quantidade de sal fino ou sal grosso, para a gente daqui a pouco fazer a nossa prática, tá bom? E aí, gente, fica muito claro para mim, sabe, que tem uma chave de conhecimento que não é muito comentada, que não é popularizada. Ou às vezes até é popularizada, às vezes até é falada, mas de uma coisa um pouco meio ridicularizada, né? Como se fosse uma coisa boba. Eu estou falando da ideia de que, ao tratar de um centro de energia, preste atenção, isso é muito importante. Ao tratar de um centro de energia, a parte do corpo, ou as funções mentais, ou as funções emocionais associadas a esse centro de energia podem melhorar de forma dramática. Essa ideia é extremamente importante. Essa ideia tem que estar, olha, dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. A gente precisa se lembrar disso, saber disso. Senão a gente acha que a vida vai só levando, levando. E a gente não tem nada para fazer. Isso não é verdade. É preciso aprender a identificar quais são os centros energéticos relacionados a certas questões e o que a gente faz quando esse centro energético não está saudável. Se você tem uma dor crônica, se você conhece alguém que passa por uma dor física constantemente, se você está enredado numa questão emocional que perdura muito tempo, esse conhecimento pode ser uma verdadeira libertação para você. E aí, gente, eu acho que tem três tipos de pessoas aqui hoje, tá? O primeiro tipo de pessoa que eu acho que está aqui, eu acho que vocês vão se identificar pelo menos com algum desses três tipos que eu vou falar, viu? O primeiro tipo são as pessoas que chegam muito em curso, pessoas que querem conhecer a cura energética, querem saber os fundamentos da cura energética, os mecanismos dela, para poder tratar de outras pessoas. Às vezes, a gente tem na família uma pessoa que está vivendo um problema grave, um problema de saúde, e a gente não sabe o que fazer. Ou então, você sente dentro de você um chamado para que essa energia que corre nas suas mãos, talvez já tenha te dito assim, olha, você tem uma energia nas suas mãos, você precisa trabalhar essa energia para o seu próprio bem também. Então, às vezes, é um chamado para que você saiba o que fazer com essa energia e talvez não tenha nem alguém com um problema grave na sua família para ajudar, mas você quer ajudar outras pessoas, porque a gente sabe que o planeta hoje está precisando de muita, muita cura. Muitas pessoas estão afetadas. Então, talvez você seja uma dessas pessoas que quer aprender a lidar com a cura energética para ajudar alguém que está precisando. Ou pode ser que você estude terapias energéticas, que você goste desse tema de cura energética, mas você esteja em busca de uma cura, de uma terapia que tem efeitos reais, de uma terapia que tem um mecanismo, um passo a passo que você possa compreender, algo que vai ter um livro para você ler, um autor importante, renomado que escreveu sério, e você vai falar: nossa, isso aqui é uma coisa séria. Tem um monte de técnicas por aí, mas essa técnica aqui eu tô vendo que ela tem um respaldo, ela é séria, uma técnica que também seja capaz de produzir resultados. Então, talvez você seja uma dessas pessoas. Ou pode ser que você seja como eu era 20 anos atrás, né? Uma menina 20 anos atrás e uma pessoa que tinha uma certa curiosidade sobre o mundo das energias. É como se fosse assim, gente, dentro de mim, eu tinha assim uma sensação tão forte de que tinha uma coisa a mais além do mundo material, sabe? Além assim da coisa do dia a dia, né? Naquela época ir para a escola e voltar, ir para a faculdade e voltar. Ou, né, ir para o trabalho e voltar, e família, e almoçar, e jantar, e dormir.
tinha algo mais do que aquilo, e quando eu pensava nessa coisa a mais, aquilo me trazia um brilho, sabe? Tinha uma vivacidade, assim, aquilo me despertava uma coisa dentro na minha alma. E talvez você seja parte desse terceiro grupo de pessoas que estão em busca desse algo a mais. Você, talvez uma parte sua saiba que existe algo que faz a sua alma brilhar, mas você não sabe exatamente o que é. E aí, de repente, você veio parar nessa aula aqui hoje. Como eu fui parar, né, num curso também 20 anos atrás, graças a Deus, meus caminhos me levaram para lá. Então, talvez você faça parte de um desses três grupos aí. E, independente do grupo ao qual você pertença, eu quero te dizer que é muito importante que você fique nessa aula até o fim, tá? Por três motivos. O primeiro deles é que hoje, mais no fim da aula, eu vou compartilhar com vocês uma técnica de limpeza energética. Então, eu já quero que você saia dessa aula hoje já com a sua aura mais limpa. Você sabe que eu tenho falado isso, né, no Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp, que essa aula que está acontecendo nesse momento aqui, na verdade, é uma primeira aula de um curso presencial. Esse curso presencial, ele vai acontecer nos dias 14 e 28 de setembro, no nosso espaço, chamado DEVAC, que fica no Leblon, no Rio de Janeiro. Então, anota aí na sua agenda essas datas. E você, se afeiçoando ao que vai ser falado aqui hoje, faça sua inscrição, porque amanhã, dia 4 de setembro, é o último dia para você fazer a sua inscrição com desconto. A gente tem dois valores para esse curso, tá? Tem um valor que vai permanecer até o dia de amanhã, 4 de setembro, e tem um outro valor que passa a vigorar a partir do dia 5 de setembro. Então, não deixa para se inscrever depois, porque você precisa aproveitar esse desconto. Então, vamos lá, gente, olha. Você precisa saber que o mundo da energia é como se fosse um molde, como se fosse a planta do que acontece na nossa vida social, nas nossas finanças, na nossa saúde, nas nossas emoções. Isso significa que, se eu souber ajustar, reequilibrar a energia de uma pessoa, ou de um projeto, ou de uma relação, vários aspectos dessa pessoa, desse projeto, dessa relação também podem se reequilibrar, tá? E sabe como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá bom? Vou contar aqui para vocês um exemplo de como que essa história acontece. Eu fui casada, gente, por 5 anos. E tinha uma história muito curiosa na família do meu ex-marido. É, a mãe dele tinha duas irmãs, tá? Então eram três irmãs no total. E, infelizmente, nenhuma delas nunca tinha tido nenhum sucesso em relacionamentos. Uma delas era solteira, tinha sido solteira a vida inteira. A outra, uma outra, tinha se separado, um divórcio complicado, né? E além da minha sogra na época, que também era separada. E aí, enfim, estava namorando, né? E aí, enquanto, antes de me casar, enquanto eu ainda namorava o meu marido, né? Que ainda não era marido na época, eu dormia de vez em quando, né, na casa dele, que ele morava com a mãe. Então, uma vez, uma das primeiras vezes que eu dormi lá, eu lembro de sentir, assim, uma energia mais densa. Agora sim, gente, a minha sogra é uma fofa, sabe? Ela era uma pessoa muito especial. Mas isso também é um dado. O fato da pessoa ser uma pessoa bondosa, generosa, amorosa, não significa que tudo ao redor dela vai estar com energia positiva. Porque se a pessoa não está cuidando daquela energia, aquela energia pode ficar pesada. Então, no caso ali, a energia da casa, sabe, era um pouco pesada. E aí, antes de dormir, eu passei um tempo ali limpando a energia daquela casa sem ninguém perceber, né? Tudo bem. É porque, assim, na verdade, gente, é, se eu viajo, vou para um hotel ou viajo para algum lugar, eu gosto de limpar a energia daquele local, porque principalmente a gente que é mais sensível às energias percebe, acaba não tendo, assim, uma noite de sono muito boa se a gente vai dormir num lugar que está com energia suja. Enfim, aí eu limpei a energia daquela casa, né? E o que acabou acontecendo foi o seguinte: uns dias depois, né, coincidentemente ou não, a minha sogra na época acabou fazendo uma faxina assim grande, jogou vários objetos antigos fora, sabe? Foi interessante.
mais ou menos naquela época, eu ouvi falar também que tinha uma história de um trabalho que tinha sido feito muito tempo atrás. Olha só que interessante essa história, né? Então, assim, a mãe da minha sogra, né, tinha sido vítima de um trabalho espiritual, onde e o objetivo daquele trabalho espiritual era que não houvesse felicidade nos relacionamentos amorosos. E as três filhas daquela senhora que foi vítima desse trabalho espiritual, coincidentemente ou não, acabaram não tendo sucessos, né, na vida amorosa delas. Fiquei sabendo daquilo, achei interessante. Eu sei que depois dessa limpeza que eu fiz na casa, assim, pouco tempo depois, o ex-marido de uma daquelas pessoas, a irmã da minha sogra, né, uma das irmãs dela, o ex-marido dela quis voltar depois de décadas separado, quis voltar com ela. Eles ficaram juntos. E eles ficaram juntos por mais um tempo. Ele acabou adoecendo depois e deixou uma herança para ela em seguida. E eu achei muito interessante isso, né? Como que a gente limpa a energia, às vezes, de uma casa, e isso reverbera na energia de uma família inteira. Então, quanto será que a energia daquele trabalho que foi feito talvez não tivesse presente naquela casa, e a gente, e ao limpar a energia daquela casa, isso acabou desintegrando impasses ali para que aquelas mulheres fossem felizes. E eu achei essa história muito interessante. Então, a gente vê isso acontecendo muito dentro de consultório. É muito comum a gente ouvir histórias assim, da gente começa a limpar os chakras da pessoa, energizar, revitalizar, e a vida, olha, começa a girar de uma forma totalmente diferente, tá? E se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando bastante de limpeza energética. Vocês estão prestando atenção nisso? Muitas técnicas de cura energética por aí, elas vão focar mais, gente, na energização. Vocês certamente já viram alguma técnica que usa esse gesto, assim, de imposição de mãos, ou esse gesto. São gestos, às vezes o toque, né? Você toca na parte afetada. São gestos de energização, onde o terapeuta dessa outra técnica está compartilhando energias prana saudável com a pessoa que está precisando. Porém, dentro do Pranic Healing, dentro da nossa técnica aqui, a gente também vai, é claro, fazer energização, porém, a energização, gente, ela não é o carro-chefe. Vocês ouviram o que eu falei? Ela não é o carro-chefe, tá? O que acontece é o seguinte, prestem atenção. Se eu vou energizar uma aura que está muito suja, no momento que essa energia limpa entra em contato com essa energia suja, isso pode gerar uma reação radical. Isso pode fazer com que, de forma desordenada e descontrolada, as energias sujas que estavam naquela aura, ao serem tocadas pela energia limpa, elas precisem imediatamente serem expelidas, jogadas para fora, expulsas. E esse processo muitas vezes acontece com sintomas como vômito, diarreia, dores emocionais. Às vezes a pessoa vai para um verdadeiro inferno emocional antes dela melhorar. Isso se chama reação radical. Só que dentro do Pranic Healing, a gente tem esse tipo de reação radical muito minimizada, porque a gente, antes de colocar a energia limpa, a gente vai fazer o quê? Limpeza energética. A gente vai retirar a energia suja dos chakras e da aura dessa pessoa. Então, na hora em que eu for energizar, eu já tirei antes a energia suja. Então, aquela alma e aquela aura já estão preparadas para receber de braços abertos a energia limpa e direcionar para as necessidades dela, sem precisar viver todo esse processo de desgaste energético para conseguir expelir a energia suja. Quem vai expelir energia suja é o terapeuta e não a própria aura do paciente. E aí, pessoal, olha só. Quando a gente fala de cura energética, a gente tem dois modos de falar. Existe um modo básico, mais superficial, e um outro modo mais avançado, tá? O modo básico vai dizer assim para vocês, olha, você gasta energia em tudo que você faz, nos seus processos de cura interior, quando você está trabalhando, você gasta energia, quando você está
preparando, pensando, preparando um projeto, você Por gasta. que eu vou fazer aula hoje? E tem uma. Deixa eu fechar aqui, que entrou aqui um barulhinho. Então, a gente está sempre gastando energia, tá? E aí, isso significa o quê? Que você precisa repor a sua energia. E é verdade, tá? Porém, esse é o jeito básico de falar de cura energética. O jeito avançado de falar de cura energética é o mais importante, gente, não é energizar, é limpar. Dentro do Pranic Healing, 80% do tempo da terapia de Pranic Healing, a gente gasta, sabe o quê? Limpando e não energizando. A maior parte do tempo é limpeza, tá bom? Então é como se fosse assim, você precisa saber que os seus chakras, eles precisam estar com o mínimo ou zero energia suja e um máximo de quantidade de prana para que você tenha uma vida equilibrada, bem-sucedida, feliz, tá bom? Isso não é tudo, mas isso é uma grande parte da história, tá? E o que acontece é que a gente está vivendo na sociedade do cansaço, né, pessoal? O ritmo natural é que o nos alimenta normalmente, porém, na sociedade do cansaço, não tem espaço para a gente estar em contato com o nosso ritmo natural. É como se o jeito que a gente está vivendo a nossa vida hoje não tivesse espaço, não tivesse nem tempo para a gente ouvir os nossos chakras e oferecer para eles aquilo de que eles precisam. Porque os chakras, eles não têm uma hora para precisar da energia deles. E as pessoas perguntam assim, Lívia, mas por que que eu preciso limpar e energizar os meus chakras? Por que que eles não estão automaticamente equilibrados, né? Por quê, gente? Sim, a nossa aura, ela tem uma inteligência interior que é linda, né? Tanta coisa acontecendo dentro dos nossos chakras e na nossa aura o tempo inteiro, sem que a gente se dê conta. Existe uma inteligência interna, sim. Porém, essa inteligência interna, ela vai conseguir ser atuante quando a gente dá as condições para que ela seja atuante. E hoje em dia a gente não está dando muito as condições para isso, não é? Imagina assim, olha só, vou dar um exemplo. Imagina se a gente só se alimentasse de frutas, legumes e verduras frescos e orgânicos, e a gente nunca comesse no McDonald's, nunca comesse besteira ou doces. Como é que seria a nossa saúde? Ela não seria muito melhor? Quantos problemas de saúde não estão associados a uma alimentação desregrada? Todo mundo sabe disso hoje em dia. É a mesma coisa na energia. Se a gente não está com frequência alimentando a nossa aura com energias positivas e, pelo contrário, se a gente está contaminando a nossa aura o tempo inteiro de uma série de formas, como que a gente espera que, de repente, essa aura vai ficar limpa e maravilhosa de uma hora para outra? É a mesma coisa, tá bom? Então, a gente gasta energia, tá? A gente tem um gasto normal já, a nossa aura naturalmente tem um gasto, só que o problema é que não tem espaço para a gente repor esse gasto. Não é só espaço, gente, não tem conhecimento para que a gente possa repor esse gasto de energia, tá bom? Aí eu tô vendo aqui a Carolina Fogaça, Caroline Fogaça falou assim, a gente se encontra de vez em quando lá no Dicas de Cura, né, Caroline? No nosso grupo de WhatsApp. Como que o terapeuta se protege? Olha, Carol, eu vou dizer para você o seguinte, é, isso eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas deixa eu aproveitar que a pergunta surgiu aqui para já falar. Existem algumas diferenças entre o Pranic Healing, que é essa técnica, né, que eu sou muito fã, que mora no meu coração, que eu conheço há 20 anos, entre o Pranic Healing e outras técnicas de cura energética. Dentro do Pranic Healing, um dos aspectos do Pranic Healing, na verdade, um dos módulos do nosso curso, né? Quem vier aqui me conhecer nos dias 14 e 28 de setembro, para o nosso curso presencial, a gente vai ver que um dos módulos do nosso curso é a higiene energética. Então, são técnicas, procedimentos para que o terapeuta possa cuidar da sua própria energia sem que ele se contamine com a energia do paciente. Porque eu, que já estou dando curso há muito tempo, canso de receber em curso aluno que fala assim: Lívia, eu conheço uma cura, uma técnica de cura X, Y, Z.
que é maravilhosa, que quando eu aplico as pessoas ficam boas, elas melhoram, elas, enfim, sentem super bem. Só que eu, depois de eu aplicar essa técnica, eu fico mal. Alguém aqui se identifica com isso? Quem aqui já passou por isso? De você aplicar uma técnica de cura em outra pessoa e, de repente, a pessoa fica bem e você fica mal, inverte as bolas. Isso não é raro, isso é bastante comum. Porque muitas técnicas de cura, gente, olha só, muitas técnicas de cura foram desenvolvidas de forma intuitiva e sem uma experimentação, tá bom? Por trás, sem alguém ali orientando, vendo, pesquisando para saber se aquela técnica, além de produzir resultados, também é segura para o terapeuta. Dentro do Pranic Healing, a gente teve isso, eu vou falar sobre isso já já para vocês. Então, a gente tem sim, aqui dentro do Pranic Healing, a gente tem um módulo que é como o terapeuta faz para poder se proteger. Existem alguns detalhes da nossa técnica, quem vier fazer o curso vai ver, alguns detalhes que são simples, tá? Não é nada complexo, não. Mas o conjunto desses detalhes faz com que o terapeuta possa se proteger e não precise se contaminar com a energia do paciente. Tá bom, Carol? A gente vai falar sobre isso melhor depois, tá? E aí, tô vendo aqui alguém dizendo que é cabeleireira e que as clientes adoram a massagem que você faz nelas. Elas dizem que é um passe. Olha, isso é interessante. Então, eu não consigo ver seu nome aqui pelo chat, mas o que acontece muitas vezes é a gente, tá? Já aconteceu isso comigo. Um tempo atrás eu fazia massagem, eu tinha uma pessoa que fazia uma massagem em mim toda semana, e ela falava assim para mim, Lívia, toda vez que eu saio para fazer massagem, dependendo do lugar onde eu vou, termino a massagem cansada, exaurida, mas quando eu faço massagem em você, eu sempre termino muito energizada, feliz e alegre. O que que é isso? Essa pessoa, ela tem uma facilidade em entrar em contato com a aura do cliente dela. Então, dependendo da energia que tá, da qualidade da energia que tá no cliente dela, essa pessoa acaba ou se sentindo bem ou se sentindo mal. Só que, gente, ninguém merece ficar por aí vivendo a vida de acordo com a energia do outro, pelo amor de Deus, não. A gente precisa nós sermos a nossa base. A vida que a gente vai viver tem que ter a ver com a nossa energia e não com a energia do outro. Já pensou? Aí o seu dia é determinado pela energia da pessoa que você encontra, nada disso. A gente precisa aprender as técnicas para a gente estar à frente do processo, tá bom? Então, você que é cabeleireira precisa saber que quando você está fazendo massagem nas suas clientes, pode ser que você esteja absorvendo parte da energia suja das suas clientes, ou pode ser que você esteja doando parte da sua energia limpa. E é isso aí, a gente precisa ajudar as pessoas a compartilhar prana saudável, a gente tem que fazer isso mesmo, porém, fazer isso com os cuidados necessários. Fazer isso sem que você se contamine. Fiquem atentos, tá? A Brisa está dizendo aqui com o Pranic Healing é o contrário, eu me sinto melhor depois da cura ao outro, não é? Pois é, viu? A Brisa tem aí uma experiência, já sabe como que é quando a gente aplica o Pranic Healing, tá bom, gente? Então prestem atenção, quando vocês estiverem trabalhando com cura energética, vocês precisam saber disso, tá? Fiquem atentos. Então, olha só, eu vou falar uma coisa aqui para vocês muito importante. Ah, eu vi que tem alguém aqui que levantou a mão. Ah, já apagou a mãozinha. Tá bom, achei que alguém quisesse falar alguma coisinha aqui. Vamos continuar, vamos lá. Gente, cada chakra dentro do nosso sistema energético tem uma função. E se aquele chakra está sem energia, aquela função fica afetada, tá? Um exemplo super comum, infelizmente, hoje em dia, uma pessoa com uma crise de ansiedade, tá? Ou então uma crise de pânico. Ih, tem alguém com o microfonezinho aberto aqui. Tem um barulhinho vindo aqui. Nídia, vê para mim, por favor, se tiver alguém aqui que deixou o microfone aberto, fecha aqui para o barulhinho não fugir aqui para nossa aula. Então, gente, se uma pessoa está, por exemplo, teve um problema, está vivendo um problema, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, tá? Um dos principais chakras associados com esse problema é o chakra do plexo solar e o chakra da garganta. Chakra da garganta, pensamentos em excesso. Quando a gente começa a pensar, 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 o excesso do pensamento vira o quê? Preocupação. O excesso da preocupação vira o quê? Estresse.
Então, e aí o chakra da garganta fica cheio de energia suja. E o chakra do plexo solar, que fica ali na altura do nosso estômago, é um chakra que tem a ver com grande parte das nossas emoções. Então, esses dois chakras ficam muito afetados no caso de uma pessoa que está vivendo um problema de ansiedade ou de pânico, de medo exacerbado. E aí essa pessoa, ela se sente cansada, desvitalizada, sem força para melhorar e vira um ciclo vicioso, entendeu? Como é que faz para sair desse ciclo vicioso, onde a pessoa está ansiosa e aí ela gastou toda a energia da aura dela naquela crise de ansiedade, então ela fica sem energia para poder sair daquela crise. E a gente vê uma epidemia de problemas de ansiedade acontecendo hoje em dia, insônia. Por isso que o Pranic Healing é uma necessidade. Porque você precisa aprender o quê, gente? Você precisa aprender, olha só, a saber onde foi que acabou a sua energia, qual chakra que ficou sem energia, e você precisa aprender a repor a sua energia também, para você não se sentir mal, tá bom? Eu lembro de uma vez que eu ia gravar um vídeo, tinha uma equipe de filmagem, tá? Desculpem. E aí, nesse dia, eu tinha ficado menstruada. E aí eu me senti assim muito cansada, estava muito cansada naquele dia. Eu pensei, gente, tá tudo combinado, como é que eu vou fazer? Então, o que que eu fiz? Eu energizei o meu chakra sexual. E foi muito interessante, porque assim, depois de eu energizar, eu fiquei me sentindo assim mais bem do que eu me sinto normalmente, né? Com tanta energia, tanta disposição. Então, se você tem problema de TPM, ou se você está vivendo uma menopausa, se aproximando da menopausa e também começa a sentir algumas mudanças no seu corpo. Saber, gente, ter esse conhecimento é incrível para você repor essa energia que está sendo usada e está sendo demandada, tá? E aí eu quero falar então para vocês também de uma técnica que a gente tem no Pranic Healing que se chama exploração, tá? É assim, quando a gente vai cuidar da energia de uma pessoa, é muito importante que a gente seja capaz de perceber a energia do outro. Só que, na maior parte das técnicas de cura energética, é interessante. Eu já fiz muitos cursos de cura energética e talvez alguns de vocês aqui já tenham feito também. Mas vê se você não concorda comigo. Na maior parte desses cursos, é como se aquelas técnicas partissem do princípio de que você vai aprender a sentir energia naturalmente, ou que você já sabe sentir energia, ou que você é médium. E só que se você é como eu era 20 anos atrás, que não sentia, eu tocava na aura das pessoas, eu não sentia aquela energia. Eu sentia outras coisas, às vezes eu tinha intuições, mas a energia de uma aura, a energia de um chakra, eu não conseguia sentir quando eu entrei no caminho do Pranic Healing. E se você é como eu, talvez você se sinta assim também um pouco, poxa, a gente fica se sentindo um pouco para baixo, um pouco mal, né? Eu fui fazer um curso X de cura energética, cheguei lá e é como se eu já devesse ter chegado sabendo como faz para sentir energia, mas o que eu não sei ainda. Então, dentro do Pranic Healing, uma das partes mais importantes do curso é essa técnica de exploração de energias. É uma técnica através da qual a gente vai sensibilizar os chakras das nossas mãos. A gente vai tornar os chakras das nossas mãos mais abertos para sentir a energia daquela pessoa ou daquela aura, tá? E aí, uma vez que você treine isso e desenvolva essa habilidade, nossa, é muito especial. E se você tá achando assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, Lívia, mas olha, eu não tenho jeito, eu não vou sentir energia, não. Eu vou dizer a vocês que, assim, normalmente 90 a 100% das pessoas em cada curso que eu dou conseguem sentir energia durante o curso, depois de algumas práticas. Esse número é alto, né? Mas é muito impressionante. O último curso que eu dei, todas as pessoas sentiram energia, 100% das pessoas estavam sentindo energia ali. Então, isso é uma técnica muito impressionante e que permite a gente ter essa percepção extrasensorial, tá? E aí serve para um monte de coisa, viu? Eu, semana passada, fiz um atendimento num homem, é um homem de negócios que mora na Europa, ele é americano, mas ele mora na Europa, e ele pediu para eu avaliar a energia de alguns parceiros de negócios dele, tá? Porque tinha algumas pessoas que estão próximas a ele, mas ele não sabia direito como que era essa interação energética.
se essas pessoas favoreciam que ele tivesse mais energia de prosperidade, ou se aquelas pessoas podiam estar por baixo dos panos, sabe? Dando uma rasteira nele. E aí, o que que a gente faz? A gente usa essa técnica de medir energias para identificar como que é. E aí eu passei, ele me passou uma relação de pessoas e eu medi a energia, né, a relação, a energia da relação entre ele e cada uma daquelas pessoas para que ele soubesse como caminhar, com quem que ele podia apostar, né, em ter um bom resultado financeiro ou alguém que talvez não fosse muito favorável ali para que ele tivesse prosperidade nos negócios dele. Então é esse tipo de aferição que a gente pode fazer com a energia. Eu tô lembrando aqui de uma outra história que aconteceu ano passado. O meu filho, que alguns de vocês viram aqui no começo, que veio aqui dar um oi para vocês, o Henrique, ele começou a ter assim umas crises de tosse, tossindo bastante, eu achei aquilo estranho. E aí eu levei na médica dele, que é uma pediatra super especial, que eu adoro, levei na pediatra e a pediatra falou: Olha, Lívia, esse é um quadro que o seu filho está tendo, e só que tem que estar passando já. Isso já é o fim desse quadro. Espera um pouquinho que vai ficar tudo bem, que vai passar. Só que a gente sabe, a gente que já conhece a energia, sabe que numa pessoa doente, aqueles chakras daquela pessoa doente, eles ficam afetados, ficam com energia suja, ficam com pouca energia limpa. E conforme a pessoa vai melhorando daquela doença, os chakras também precisam ir melhorando. E eu vi que os chakras dele não estavam melhorando. Passou um dia, 2 dias, e aí de repente eu fui de novo aferir ali os chakras dos pulmões, né? Explorar, a gente diz que é explorar, e eu vi que os chakras dos pulmões dele estavam muito afetados, não estavam nada saudáveis. E aí eu liguei para a médica e falei, doutora, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aqui. E ela de novo falou para mim, Lívia, fica tranquila, você tá preocupada demais, você não precisa se preocupar, tá tudo bem, espera um pouquinho que vai passar. Só que eu tinha medido os chakras dele, né? E aí eu falei para ela assim, falei, doutora, aí eu me coloquei no lugar de mãe desesperada, sabe? Falei assim, doutora, desculpe, mas eu preciso de um raio-x. Eu tô preocupada, será que você podia me mandar só um pedido? Aí ela falou assim, ela foi gentil, né? Mandou um pedido. Fui fazer. O que que acusou? Pneumonia. Vocês estão vendo a importância disso, gente? Se eu não tivesse medido os chakras dele, o que que será que teria acontecido? Quantos dias aquela pneumonia teria avançado, né? Sem que a gente tivesse tratado, sem que alguém tivesse olhado. Então, né, nesse tipo de situação, assim, eu sou muito grata por ter essa ferramenta, tá? Então, é muito especial a gente poder medir a energia dos chakras, né? E aí, gente, eu quero então aqui apresentar duas pessoas para vocês antes da gente fazer a nossa técnica, tá? De cura energética. Uma pessoa é o mestre dessa técnica, tá bom, pessoal? Eu já estou trabalhando há 20 anos com cura energética, né? E ao longo desses anos todos já fiz assim muitos cursos, eu já conheci muitas técnicas e uma das coisas que me chama muita atenção é que nem todo mundo sabe que quando a gente vai procurar uma técnica de cura energética, é preciso que haja uma base forte. A gente chama isso de egrégora. Egrégora, pessoal, é o conjunto de seres do plano espiritual que amparam aquela técnica de cura energética. Então, se é uma técnica séria, se é uma técnica que é respaldada, que tem um plano espiritual respaldando a aplicação daquela técnica, quando você for aplicar aquela técnica, você também vai estar protegido. É muito importante que a gente perceba isso. Vez ou outra aparecem técnicas por aí que aí quando a gente vai ver charlatães por trás, pessoas que, na verdade, eu fiquei sabendo esses dias de uma técnica muito famosa e a pessoa que criou essa técnica, ela tinha dito que ela tinha se curado de um câncer, mas ela foi processada judicialmente. Descobriram que ela nunca teve aquele câncer, ela não conseguiu provar que ela tinha tido aquele câncer, não tinha exames, não tinha nada. Então, muito importante a gente ficar atento a isso. Quem foi que criou essa técnica? Quem está por trás disso? No nosso caso aqui, foi o mestre Showa Koksui. Quando esse mestre encarnou, outros 3
seres muito evoluídos também encarnaram na mesma época dele para ajudar no alinhamento dele para a missão, para que ele fosse conduzido para a missão dele, que era criar o Pranic Healing. E o mestre Showa Koksui, espiritualmente, está ligado à linhagem dos seres da compaixão, os Budas da compaixão, que é uma linhagem jurada em ajudar a humanidade a aliviar o seu sofrimento e continuar conectada com a humanidade até que a última ameba, o último ser senciente alcance a sua iluminação. Olha que bonito isso. Então, o mestre Showa Koksui, em busca de um mecanismo para aliviar os sofrimentos da humanidade, ele sistematizou o Pranic Healing. Ele foi lá atrás, em conhecimentos muito antigos, viu o que a gente poderia trazer para os nossos tempos atuais, porque isso é uma outra coisa também, gente. Algumas vezes, algumas técnicas têm, assim, algumas linhas de cura energética, têm ferramentas muito lindas, mas que não cabem hoje em dia. A gente precisa também, é muito importante que a gente tenha um mestre espiritual com um conhecimento espiritual adequado ao que a gente vive hoje em dia. E o mestre Showa Koksui é um contemporâneo nosso, tá? Ele viveu na nossa época, ele viveu no século 21. Ele sabe quais são as dores que a gente vive, ele sabe quais são os problemas que a gente enfrenta hoje em dia. Ele sabe que muitos dos nossos problemas são físicos, mas grande parte deles são emocionais. Então, dentro do Pranic Healing, a gente tem um módulo específico que é como tratar as questões emocionais. Existe um certo tipo de energia que a gente chama de violeta elétrica, que, quando agregada a uma técnica desenvolvida pelo mestre Showa, é capaz de desintegrar um agregado de energia que pode ter sido, olha, construído a vida inteira. Toda vez que eu vou trabalhar num paciente pela primeira vez, eu já sei o que me espera ali. Eu já sei que eu preciso desintegrar energias de ansiedade, de estresse, de tristeza, que foram ali a vida inteira sendo colocadas uma em cima da outra, sendo acumuladas. E aí, de repente, a pessoa desenvolve uma depressão e não entende por quê. Não sei por que minha vida está ok, não sei por que eu estou me sentindo mal. É claro que existem muitas causas para depressão, eu não quero parecer aqui simplista, tá? Porém, muitas vezes a causa está sim, ou está também, ou está majoritariamente na aura daquela pessoa, nos chakras dela, no acúmulo de energias negativas, tá bom? E então, gente, isso daí na verdade, eu estou querendo mostrar para vocês a importância da gente estar praticando uma técnica que foi desenvolvida por uma pessoa que é altamente evoluída. O mestre Showa Koksui, ele era um engenheiro químico. Então, vocês vão ver nos livros dele, ele escreveu mais de 30 livros. Nos livros dele, a gente tem ali explicações sobre o que acontece, o passo a passo. E olha, eu vou dizer para vocês que uma pessoa como eu, não sei como é que vocês são, mas eu sou muito racional, apesar de eu trabalhar com energias, sou extremamente racional. Então, eu preciso saber o porquê das coisas. Não me vem com assim, faz assim, põe a mão desse jeito e só relaxa. Isso para mim não funciona, eu preciso entender. Eu quero saber o porquê das coisas. E o mestre Showa Koksui, por ser um engenheiro químico, ele traz para a gente o conhecimento desse jeito, através de técnicas e explicações. Ao longo da vida dele, ele espalhou o Pranic Healing por mais de 100 países. Então, essa pessoa, no mínimo, impressionante, né? Então, essa é uma das pessoas que eu queria apresentar para vocês, tá bom? O mestre Showa Koksui. Deixa eu ler aqui, tem alguém aqui fazendo uns comentários. O Hélio disse: qual o efeito na efetividade da técnica quando a pessoa não possui nenhuma sensibilidade para as energias e nenhuma evidência quanto à existência dos chakras e sua influência no corpo? Que excelente pergunta, Hélio. Olha, eu vou começar respondendo a primeira parte, que é isso aqui, olha, eu acho que foi isso que o Hélio quis dizer. Lívia, se eu não sinto energias, será que eu consigo promover resultados? Eu que não sinto energia consigo fazer a cor energética numa outra pessoa e essa pessoa sentir os resultados? Eu acho que foi isso que o Hélio quis perguntar.
E eu acho que foi isso porque é uma pergunta que eu ouço muito. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou responder com um exemplo, tá? Dentro da nossa escola do Pranic Healing, a gente tem uma comunidade viva, vibrante, tá? De mestres de Pranic Healing. E um desses mestres, que é filipino, se chama mestre Stephen Co. Esse mestre, ele conheceu o Pranic Healing muitos anos atrás e ele acabou antes dele conhecer o Pranic Healing, né? Ele conheceu desse jeito que eu vou contar para vocês. A esposa dele, ela teve um problema de saúde, ela fraturou, eu acho que a perna ou o joelho. E aí foi dito a ela que ela levaria, se eu não me engano, 2 meses e meio para curar aquela fratura, né? E aí o mestre Stephen Co, ele estava um dia andando e se deparou com um livro, né? Ciência da Cura Prânica, comprou aquele livro. E o livro, como eu disse para vocês, né, feito por um engenheiro químico, tem ali um passo a passo. Passo número 1, faça isso. Passo número 2, faça isso. Então, esse Stephen Co, ele foi lá, esse mestre Stephen Co, hoje é mestre, né? Ele foi lá e aplicou os passos. E a esposa dele, de repente, em 6 semanas, estava correndo, né? Quando ela ia levar 2 meses e meio para começar a andar. E ele ficou muito impressionado, mas o que foi mais impressionante é que ele gostou muito da técnica e começou a fazer os cursos e a aprender sobre a técnica, porém, durante 2 anos e meio, vou repetir, durante 2 anos e meio, Hélio, o mestre Stephen Co não sentia uma pontinha de energia. Ele apenas aplicava a técnica conforme o passo a passo do livro, mas ele não sentia energia. Então, eu estou querendo dizer que não é necessário que você sinta a energia para você aplicar e para você ter resultados, porque o resultado vem da limpeza e da energização, que são uma coisa, e outra coisa é a sensibilização da energia. São coisas diferentes. Sentir energia ajuda você a aplicar a técnica, porque aí você vai saber quais são os chakras que você precisa tratar. Porém, nós temos protocolos de tratamento, tá bom? Prontinhos para você aplicar. Então, você não precisa de sentir energias, tá? E a segunda parte da sua pergunta, Hélio, é quanto a evidências da existência dos chakras e sua influência no corpo físico. Olha, eu tô com um livro, tá ali no armário. Isso, Hélio, já existem evidências, tá bom? Me procura depois, se você estiver no nosso grupo Dicas de Cura, me manda uma mensagem. Eu vou postar no nosso grupo Dicas de Cura, tá bom? Algumas evidências científicas sobre a existência dos centros energéticos. Isso já é ciência hoje, tá? E aí o Bruno tá falando assim, vi nos vídeos de EVAC que se afastar de pessoas com energia que nos afunde e agora sobre a energia de sócios. No meu caso é o contrário, eu me considero uma pessoa bacana, mas as coisas muitas vezes não dão certo. E ultimamente eu tô com medo de estar prejudicando pessoas que eu amo e eu quero muito bem por estar com uma energia prana suja. Ah, entendi. O Bruno está dizendo assim, que ele está achando que a energia dele pode estar suja e com isso ele pode estar prejudicando pessoas ao redor, né? Aí ele pergunta, sessões de limpeza conseguem melhorar? E se melhoram, por que me afastar de pessoas de baixa energia ao invés de ajudá-las a encontrar seu equilíbrio? Bruno, que pergunta rica e bonita, né? Então, deixa eu falar sobre isso aqui para vocês. Gente, é possível sim que nós estejamos com energia suja e possamos estar prejudicando pessoas ao nosso redor. Isso é possível. Agora, isso não significa que a gente precisa se afastar de todo mundo ou que a gente está transformando a vida dos outros num caos. Não, não significa nada disso. Primeira coisa, o que eu sugiro a você, Bruno, o ideal seria que você viesse fazer o nosso curso. Queria te conhecer. Vem fazer o nosso curso, porque aí no curso você vai ter as ferramentas para você poder limpar as suas energias negativas e reequilibrar a sua aura, tá? Isso é uma coisa. E também e também repor essas energias negativas, né? Jogá-las fora e as repor com prana saudável, tá bom? Então, isso é uma excelente forma. Eu vejo, gente, Bruno e todo mundo que está ouvindo aqui, ó. Às vezes, esse papo de energia fica muito assim, como é que eu vou dizer? Como se fosse assim, um decreto terrível na vida da pessoa, tá? Uma condenação. E a pessoa tem energia negativa. Pronto, tudo está terrível na vida dela. E alguém tá ligando.
Não é assim, gente, não é isso que acontece, tá? Pelo contrário, eu tô aqui para dizer para vocês o contrário. A gente pode limpar as nossas energias negativas e colocar energia limpa no lugar e transformar a nossa vida e transformar a vida das pessoas ao redor. Então, não deixem, não se coloquem nessa condenação. Se você tá com uma energia suja, isso apenas significa que você precisa de uma limpeza energética, mas não significa que está tudo acabado e perdido, tá bom? Cuidado com essa abordagem que às vezes a gente vê por aí acontecendo. Aqui, pessoal, muitas técnicas não conhecem a limpeza energética, ou então fazem a limpeza de uma forma superficial e não profunda. E aí realmente fica muito difícil de lidar com uma pessoa com energia suja se você não sabe como limpar de verdade aquela energia suja. Mas para a gente isso não é um problema, porque a gente vai lá no fundo e limpa essas energias. Então não tenham essa preocupação. E a segunda parte da pergunta do Bruno é muito bonita, é uma pergunta compassiva, uma pergunta que vem de um coração generoso, que é: se a pessoa está com uma energia suja, então, poxa, eu vou me afastar? Será que eu não tenho que me aproximar e ajudá-la? Bruno, sim. Se você tem uma técnica adequada, sim, se aproxime e ajude. Olha, essa é a história da minha vida, tá? Eita, o que que aconteceu aqui? Um quadro, tem alguém compartilhando uma tela? Que isso? Entrou a gente em compartilhamento doido de tela, mas eu já fechei aqui. Então, olha só, vamos lá, vamos continuar. Então, Bruno, se você tem a técnica adequada, vá lá, se aproxime das pessoas que estão precisando, limpe a energia delas, energize a aura delas e as ajude. Sim, é isso aí. É isso que eu quero ensinar vocês a fazerem. E é isso que eu espero que vocês façam e é isso que eu faço também, tá bom? Agora, se a pessoa não tem a técnica adequada, se ela está sofrendo, se ela está com a energia dela baixa, baixo nível de prana, a única coisa que ela pode fazer é se afastar de quem tem uma energia mais densa, tá? Um livro, eu vou indicar para vocês no nosso grupo Rede de Cura, desculpe, no nosso grupo Dicas de Cura. Aliás, eu vou postar agora para vocês aqui no chat do Zoom o nosso grupo de WhatsApp Dicas de Cura. Deixa eu ver se foi. Não foi ainda. O nosso grupo Dicas de Cura. Esse grupo Dicas de Cura, ali eu vou mandar algumas informações que vocês estão me pedindo, tá? Então, aqui, livro, eu vou até anotar para não esquecer, livro e provas científicas dos chakras, tá? Eu vou mandar isso tudo para vocês ali no nosso grupo de WhatsApp Dicas de Cura, tá bom? E aí alguém está falando assim, nossa, muitas perguntas, eu vou responder só algumas porque eu quero fazer a técnica com vocês, tá bom? Que o nosso tempo já está acabando aqui, tá? Para se tornar praticante, são quantos cursos? Noélia, depois do primeiro curso, você já é capaz de fazer atendimentos, você já é capaz de poder ajudar muitas pessoas, tá bom? Mas a nossa escola é uma escola muito completa, a gente tem vários cursos. Se você quiser continuar seguindo na escola, você tem muitas opções para se aprofundar, tá bom? É uma escola muito séria. Temos livros e temos cursos, mas eu acho melhor você começar fazendo o primeiro curso. E você, dentro desse curso, identificar. Porque assim, gente, eu tenho muito tempo já que eu estou fazendo isso, e hoje em dia, sabe, não me interessa, eu não estou aqui assim para convencer vocês a fazerem o curso a qualquer custo, entendeu? Porque eu já aprendi isso há muitos anos. E eu sei que existem diferentes pessoas e diferentes técnicas. Então, talvez alguns de vocês estejam ouvindo eu falar aqui e estejam falando assim: ah, não é muito isso que eu estou procurando, entendeu? Agora, se você é como eu, assim, mais racional, se você gosta de entender os porquês, ou se você já passou por uma escola que não tinha, né, uma base forte e você agora quer uma proteção maior, você quer estar numa escola que tem uma egrégora forte, que está espalhada no mundo inteiro, que tem um reconhecimento mundial, que não foi criada por uma pessoa qualquer, mas uma pessoa espiritualmente elevada. Se você está buscando isso, aí sim, acho que você vai se identificar com o nosso trabalho. Mas vem, Noélia, vem conhecer o primeiro curso, tá bom? Eu vou postar também no nosso grupo Dicas de Cura, ó, o caminho dos cursos. É que eu não quero ficar muito tempo aqui falando só de curso na nossa aula, tá bom? Eu vou postar lá no Dicas de Cura um vídeo para vocês saberem. Vou explicar um pouquinho dos cursos de Pranic Healing lá, tá?
Lívia, é possível aplicar sem que a pessoa acredite? Sim, Caroline, é possível. Nossa, quantas vezes, olha, tem um tipo de paciente que eu recebo que é assim. Imagina a cena, tá? Você começa a trabalhar numa pessoa, né? E aí a pessoa começa a melhorar, tá bom? E normalmente a maior parte das pessoas que nos procuram para atendimento, ou que me procuram no meu consultório, são mulheres, a maior parte delas. E aí essa pessoa, então assim, imagina, né, isso é muito comum, a pessoa vem querendo um atendimento e começa a melhorar alguma parte na vida dela, né? Tava ansiosa e se sente em paz, tava com uma dor na coluna, a dor melhora. O que que acontece quando você tem uma experiência que é muito boa? Você quer que as pessoas que você ama também tenham aquela experiência, não é? Isso é natural que aconteça. Então, gente, eu acabo atendendo muitos familiares, né? A minha agenda, ela vai assim por sobrenomes, ela vai sendo colonizada por familiares, porque a gente quer que as pessoas da nossa família também tenham aquilo. E aí, o que que acontece muitas vezes? Vão cair maridos no meu consultório, né? Os maridos dessas mulheres. Então, Carolina, eu tô cansada de atender maridos que chegam lá, céticos, né? Cara fechada, assim, ai, mas nossa, vim aqui porque minha mulher mandou, né? Eu já ouvi até assim: a minha mulher disse que se eu não viesse aqui, ela ia se separar de mim. Olha só, olha a enrascada que meus pacientes me colocam. Então, e a gente vê respostas lindas. A gente vê mudanças lindas, transformações lindas. Esse caso, inclusive, que eu contei desse marido que disse que a mulher ia se separar, eles acabaram se separando. E ele continuou fazendo o tratamento comigo, porque ele viu tanta mudança na vida dele que ele quis continuar, mesmo separado depois. Então, assim, muito especial. Sim, é possível aplicar à distância, tá? Tem uma pessoa aqui dizendo que está com problemas na data. É Canadá 2018. Manda uma mensagem para mim, tá? Entra aí no nosso grupinho, no nosso grupo Dicas de Cura, tá bom? E manda uma mensagem ali para eu saber quem é você, para a gente poder se falar, tá? Que legal a Eva tá contando aqui que ela tá relembrando os fundamentos da cura prânica, do Pranic Healing, que ela já fez o curso e tá relembrando. Que legal, que bom, que bom. Sempre bom encontrar pessoas, companheiros de caminhada, né? Então, enfim, gente, tem outras perguntas aqui, tá? Mas agora eu vou interromper um pouco as perguntas e eu quero seguir aqui para a gente finalizar, para a gente ir para a nossa técnica, tá? Tem só mais uma última coisinha que eu quero falar para vocês aqui, antes da gente embarcar na nossa técnica, que é o seguinte: eu quero também me apresentar, que eu estou falando para vocês aqui há quase uma hora, né? E eu não me apresentei, tá? Então, assim, muito rapidamente, meu nome é Lívia França e eu conheço o Pranic Healing já há mais de 20 anos. Eu, desde novinha, eu sempre gostei desses assuntos que falavam assim, além da matéria, assuntos espirituais. Isso sempre me interessou e me atraiu. E o motivo, gente, de eu estar contando bem brevemente a minha história para vocês aqui é o seguinte: eu quero que alguns de vocês estejam comigo no curso presencial, eu quero poder conhecer vocês. E quando a gente vai fazer um curso, a gente precisa saber não só da pessoa que criou o curso, que é o mestre Show Koksui, mas vocês precisam saber quem vai estar com vocês no dia a dia, não é? Que sou eu, tá? Nos nossos grupos de WhatsApp, respondendo as perguntas de vocês, nos eventos presenciais em que a gente for passar a se integrar, sou eu que vou estar com vocês, então vocês precisam saber quem eu sou, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu fui também seguindo aí uma vida na trajetória material. Então, eu sou formada em Direito pela PUC-Rio, eu tenho um mestrado em Direito também pela PUC e eu tenho um mestrado em Direito por Harvard Law School. E depois de fazer esse mestrado em Direito por Harvard, né, seguindo ali paralelamente a minha trajetória profissional, eu fui trabalhar em Angola, na África, por um ano como fellow de Harvard também. Tá? Então, tem duas conexões com Harvard aí. Fiquei um ano trabalhando em Angola, representando a Universidade de Harvard numa ONG de direitos humanos. E depois disso eu voltei para o Brasil. E aí já estava gritando na minha cabeça que a minha trajetória profissional também precisava estar nas energias, assim como a minha trajetória pessoal já estava há muito tempo. Então larguei tudo e já tem mais de 15 anos que eu trabalho exclusivamente com energias.
tanto como professora de cursos, ajudando as pessoas a se encontrarem assim como eu me encontrei, e também dentro de consultório, ajudando as pessoas a se curarem dos seus problemas, tá? Eva, missão, né? A Eva escreveu aqui. Eu sinto como se fosse uma missão de alma mesmo, porque isso me faz tão feliz, sabe? Então, gente, eu não vou ficar me alongando falando de mim, não. Só queria que vocês tivessem uma noção, tá? De onde eu vim e de quem eu sou, tá bom? E para terminar, o nosso último assunto aqui, antes da gente seguir para a nossa prática, é o seguinte: eu quero dizer para vocês que muitas pessoas ouvem falar de reiki. Talvez vocês já tenham ouvido falar de reiki. Às vezes a, às vezes a referência que a gente tem de tratamento energético é do reiki, né? Tem alguém que está com o áudiozinho aberto? Vamos ver, acho que eu fechei aqui. Então, a referência que a gente tem muitas vezes é a referência do reiki. Então, eu quero que em um minutinho só, falar para vocês da diferença entre o reiki e o pranic healing, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Dentro do pranic healing, a gente tem uma técnica que se chama corte de elos negativos, que já no curso 1 a gente vê uma parte dela, mas a gente vai ver a parte mais completa dela ao longo dos cursos seguintes. E essa técnica, ela é capaz de romper conexões negativas com outras pessoas. Então, imagina que você teve um relacionamento amoroso complicado no passado. Certamente, desculpe te dar essa má notícia, mas é bem possível que você ainda tenha uma ligação de energia com aquela pessoa. E através dessa ligação de energia, energias negativas daquela pessoa podem fluir para você. E energias positivas suas podem vazar e serem sugadas por aquela outra pessoa. Isso não vale só para relacionamentos amorosos, mas para qualquer tipo de relação. Dentro do Pranic Healing, a gente tem uma técnica para cortar isso. E em outras técnicas de cura, a gente não vê isso no Reiki, a gente não tem também essa técnica, tá? Dentro do Pranic Healing, como eu venho falando para vocês aqui, a gente tem como carro-chefe a limpeza energética. E agora você já sabe a importância da gente priorizar a limpeza energética, enquanto que no Reiki a prioridade é a energização, tá? No Pranic Healing, a gente tem também um passo a passo bem específico, tá? O Pranic Healing, ele é muito organizado quanto a ser uma técnica. A gente tem livros, cada curso a gente tem um livro associado, a gente tem técnicas e passo a passo. O Reiki, por ser uma técnica um pouco mais antiga, depende mais de processos intuitivos e ele tem estabelecidas mais as suas linhas gerais. Eu já fiz curso de Reiki, tá? E o Pranic Healing também, ele tem, como eu respondi aqui há pouco a pergunta da Caroline, o Pranic Healing, eu acho que foi da Caroline, o Pranic Healing tem essa ferramenta da higiene energética, que vai também proteger a pessoa que está praticando o Pranic Healing de contaminações possíveis vindas de fora. E a última coisa é que dentro do Pranic Healing a gente tem também uma técnica, lá no curso 3 a gente aprende uma técnica também para poder afastar obsessores de energia, para poder afastar presenças espirituais negativas, tá? Com o Pranic Healing, com as ferramentas um pouquinho mais avançadas do curso 3 a gente também trabalha no lado espiritual, tá bom? E isso também a gente não vê no Reiki uma técnica direcionada para isso. Então, são algumas diferenças, tá? No Pranic Healing a gente trabalha também com cores de energia. Então, é como se fosse um pouquinho mais complexa a história, no sentido de que cada cor de energia tem uma habilidade diferente, tá bom? Então, dependendo do que você precisa, você vai aplicar uma cor diferente. E no Reiki a gente não tem essa diferenciação. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, tá bom? Algumas dessas diferenças, tá? E a gente agora, então, vai finalizar aqui nosso encontro de hoje com uma técnica de limpeza energética, tá? Então, peguem, por favor, aí o baldinho de água com sal de vocês. Eu vou pegar o meu, vou mostrar aqui para vocês, olha, tá? O meu é um baldão, não é um baldinho, né? Porque essa daqui é a bacia que eu uso para fazer os meus atendimentos, né? Então, vou deixar aqui do meu ladinho, tá? Deixem a de vocês aí pertinho de vocês também.
que a gente vai fazer, então, a partir de agora, gente? A gente vai fazer uma limpeza em alguns dos nossos chakras, tá bom? Só que antes de fazer essa limpeza, a gente vai fazer um corte de elos negativos, porque eu quero que vocês saiam daqui assim já, olha, bem limpinhos, tá bom? Então, primeira parte da nossa técnica, da nossa limpeza de hoje. Deixa eu mexer aqui na câmera para vocês poderem ver, tá? Então, olha só, essa parte aqui, tá vendo? Aqui é mais ou menos onde fica o nosso estômago, tá bom? Então, vai ser o seguinte, eu vou primeiro fazer e depois eu vou repetir, só que depois vocês fazem junto comigo. Em primeiro lugar, a gente vai pensar assim, elos negativos. Então, é como se você estivesse localizando, tá? Mentalmente localizando esses elos negativos. Apenas diga isso, elos negativos. E aí você vai pegar uma das suas mãos, que pode ser a direita ou a esquerda, tanto faz, e aí você vai fazer assim, olha, corta, corta, corta. É essa a técnica do corte de elos negativos. Essa é uma versão mais simples, tá? Mas é uma versão muito poderosa. Então, agora vamos fazer juntos. Então, por favor, coloca aqui a sua mãozinha e vamos lá. Mentalmente ou verbalmente você diz, enquanto você passa a sua mão para baixo, corta, corta, corta. Ok? Muito simples, né? Primeiro passo para a gente já se desconectar aí de algumas ligações que podiam estar muito em cima da gente. Agora vamos para a limpeza. A limpeza vai ser assim: a gente vai limpar alguns chakras, tá bom? A gente vai começar por esse chakra aqui, ó, que fica entre as sobrancelhas. Esse chakra se chama chakra Ajna, tá? Então a técnica vai ser assim: você vai movimentar a sua mão, tá? Como se fosse com a intenção de que você está tirando energias sujas lá de fora, desculpem, lá de dentro do chakra e você está colocando aqui na frente, tá bom? Vamos fazer isso juntos, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a energia que você botou fora, pega e joga no seu baldinho de água com sal. Vamos fazer mais? 1, 2, 3, 4, 5. Pega e joga no seu baldinho de água com sal. Joga como, Lívia? Com a sua intenção. Faz o movimento da mão em direção ao seu baldinho. E a intenção de que essa energia suja está indo para aquela água com sal. Vamos fazer mais no chakra Ajna? 1, 2, 3, 4, 5. Pega e joga. Mais um pouco? 1, 2, 3, 4, 5. Pega e joga. Ótimo! Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Vamos seguir para outro chakra, olha, o chakra da garganta, energia de preocupação, energia de excesso de pensamento. Vamos lá? Prepara, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. Mais uma última vez. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. Tudo bem aí? Vamos lá? Estamos quase acabando, hein, gente? Vamos lá. Agora a gente vai para o chakra cardíaco, tá bom? Chakra do coração, na altura do coração. Nossas emoções superiores. Vamos limpar energias negativas dali, tá? Prepara? 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. Intenção de limpeza, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. E o último chakra de hoje para terminar. Eu vou até mexer aqui na câmera para vocês poderem ver melhor. Chakra do plexo solar, que foi onde a gente fez o corte, tá? Ali, ó, na altura do estômago, tá bom? Embaixo um pouco do seu peito. Vamos limpar esse chakra também? Prepara aí. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora. Meu baldinho tá querendo aparecer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Joga fora.
Um, dois, três, quatro, cinco, joga fora. Ok, podemos deixar o nosso baldinho do lado, tá? Alguém está falando aqui, e o calor que subiu no corpo ao começar a fazer essa limpeza? Luciana, olha, Luciana, a gente movimentou energia, a gente tirou energias negativas da nossa aura, né? Com isso, o que acontece muitas vezes é que energias positivas podem, elas começam a poder circular melhor ali na nossa aura, porque o caminho está desimpedido, tá bom? A Lídia está perguntando, pode fazer em todos os chakras? Lídia, a gente normalmente faz em todos os chakras, tá bom? Só que isso é só parte da técnica, né? Aí a Fátima perguntou, os chakras são escolhidos aleatoriamente? Não, Fátima, não são, tá? Dentro do nosso curso eu vou falar com vocês sobre isso tudo, pessoal, a frequência que você pode fazer, por que que eu escolhi fazer um chakra e não no outro? Isso tem a ver com a função de cada chakra. Então, se uma pessoa está com dor de garganta, eu vou trabalhar no chakra da garganta. Se uma pessoa está com dor na coluna, na lombar, eu vou trabalhar no chakra da base da coluna. Se uma pessoa está com problemas de ansiedade ou de estresse, eu vou trabalhar no chakra do plexo solar. E, além disso, diferentes doenças ou condições ou problemas podem, na verdade, estarem espalhados em vários chakras. Então, isso não tem tempo de falar sobre isso para vocês agora, porque eu precisaria me alongar mais aqui, tá? Mas eu espero vocês no nosso curso, para vocês poderem, para a gente falar sobre esses assuntos todos, né? Estou vendo aqui vocês falando, me arrepiei toda, deu um calor nas mãos, deu sono. Sim, sono, muitas vezes sono, porque muitas vezes o que atrapalha o nosso sono são energias negativas que estão ali na aura. Bom, gente, eu já passei muito do tempo que eu tinha proposto, né? Aí uma pessoa falou aqui assim: eu não senti nada. Sim, é possível que não tenha sentido nada. Muitas pessoas não vão sentir nada mesmo na primeira vez. A gente fez aqui só um pouquinho. E a sensibilidade energética é algo que pode estar mais avançado em uma pessoa do que em outra. Isso tudo é possível, tá bom? Então, o fato de você não ter sentido nesse momento não significa que você, em primeiro lugar, não possa sentir em outros momentos, e em segundo lugar, isso também não significa que não tenha acontecido nada no seu sistema. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, mas você não tenha percebido, tá bom? Isso aqui é só assim uma pequena amostra para vocês terem uma noção de como que a gente trabalha, tá, gente? Então, olha só. Eu quero finalizar aqui a nossa aula dizendo algumas coisinhas bem rapidamente. Primeiro, o Pranic Healing, gente, não é só uma modalidade de cura, é um estilo de vida, tá? Então, a gente pode utilizar o Pranic Healing para uma série de situações. Então, assim, primeiros socorros, né? Uma pessoa está vivendo uma situação, por exemplo, está a caminho do hospital para receber um atendimento por uma situação grave. Você pode, paralelamente, à distância, ou mesmo presencialmente, tratar daquela energia daquela parte afetada, para ajudar a dar um alívio para aquela pessoa. O Pranic Healing é excelente para alívio de dor e para outras questões, tá? Então, o Pranic Healing também é uma modalidade de higiene energética, a gente já falou sobre isso, de aliviar estresse do trabalho. A gente vai ver no nosso curso técnicas simples para aliviar a energia de estresse. É uma modalidade para estimular a sua produtividade, porque quando a gente tem mais energia na nossa aura, a gente consegue dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Uma frase que eu ouço muito é essa: Lívia, como é que você consegue fazer tanta coisa, né? E essa frase não sou eu que ouço. As pessoas que conseguem trabalhar a energia delas também ouvem essa frase, tá? O Pranic Healing também é uma modalidade para melhoria dos relacionamentos, porque a gente pode, gente, limpar as energias sujas que estão impedindo que duas pessoas se entendam, que duas pessoas deixem o amor entre elas fluir. A gente pode ajudar pessoas queridas distantes com a cura à distância, tá? Então, gente, Nossa Senhora, quanta coisa, né, que a gente pode aprender, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês que quem se inscrever no nosso curso até amanhã, tá? Então, eu vou repetir aqui rapidamente. Hoje é dia 3 de setembro.
Amanhã, dia 4 de setembro, é o limite para que vocês façam a inscrição de vocês com desconto. A gente tem dois valores. Um valor é com desconto até amanhã, dia 4 de setembro. O outro valor é a partir do dia 5. Então, se você quer se inscrever, se inscreve logo, tá? Para aproveitar o desconto. Bom, gente, eu vou então me despedir de vocês, tá? Quero agradecer por vocês terem ficado muito além do tempo que eu tinha, nossa, colocado aqui pra gente, mas eu espero que que vocês se sintam inspirados, a verdade é essa. Espero que vocês se sintam inspirados a desenvolver o potencial energético de vocês, a entender mais sobre o mundo das energias, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, tá? A Nídia postou aqui o site para quem quiser se inscrever. Eu vou colocar aqui de novo, aqui mais uma vez, para quem quiser se inscrever. Aí tá o site do curso, tá? Obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens fofas que vocês estão mandando. E a gente continua essa conversa lá no grupo de WhatsApp Dicas de Cura, tá? Ah, e o que fazer com essa água? Ah, você já pode despejar essa água, tá bom? Eu não tenho tempo para explicar para vocês agora por quê, mas no curso eu vou contar para vocês o que que acontece. Mas você pode só jogar essa água fora, ou no vaso sanitário, ou no tanque, ou na pia, tanto faz, tá bom? Beijo para vocês, gente. Olha, beijo grande. Tchauzinho, viu? Até breve.